Agora, tem algumas coisas, né, o Flávio Prado, o Mauro já trouxe aqui vários elementos. E aí tem outros que começam a pesar também. Vamos lá, tem o Lúcio Flávio. Colocaram o Lúcio Flávio ali porque jogador pediu. E também jogador, é o que a gente fala, isso aconteceu no Flamengo, não tem que escolher quem vai treinar ou não. Quem tem que escolher é a diretoria. O Lúcio Flávio não tinha experiência nenhuma como treinador de futebol. Para colocar o cara na pressão de ser o técnico, tudo bem, que é muito fácil falar agora. Eu tô falando agora, o Mauro já falava antes. Falar agora é fácil, que o cara tá se lascando. Mas você disputando um título brasileiro, cheio de pressão, colocar um cara que não tem experiência nenhuma como treinador, porque o jogador pediu, já é algo a se questionar. Agora, outras coisas. O elenco. Será que começa a pesar agora elenco? Porque o Botafogo, ele não tem um grande banco de reservas. Mais uma vez, ele perde ali no segundo tempo, nos minutos finais, leva uma virada. E outra coisa para ser chamada a atenção, será que pesa aí para todo mundo da mesa? Que agora só tem uma competição para todo mundo? Porque isso pode ter sido vantagem para o Botafogo. Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, o Fluminense, Atlético Paranaense, disputavam outras competições. Libertadores, Copa do Brasil, poupavam muitas vezes no Brasileiro. Agora não. Agora é todo mundo com força máxima no Brasileirão. Isso também pesa? Boa tarde. Eu acho que não, porque ele é o penúltimo colocado. O Flamengo melhoraria, o Palmeiras melhoraria, os outros melhorariam, os que tinham várias competições. Mas o Botafogo não precisava perder tanto, né? Aliás, ele não precisava ganhar tanto, era só ganhar em casa. Pronto, ele era campeão. O grande adversário do Botafogo nesse segundo turno foi o Botafogo. Impressionante. E fora aquela história do... Os cariocas falam muito, né? Tem coisas que só acontecem com o Botafogo e realmente... Pô, você olha ontem, né? O Luis Soares não joga em gramado sintético. E o campo do Botafogo é sintético. Portanto, o Luis Soares não jogaria contra o Botafogo. Aí tem um show no dia do jogo do Botafogo contra o Grêmio, e eles vão para um gramado normal. E aí o Luis Soares joga e faz o que fez. Ou seja, o grande responsável pela queda do Botafogo é o Botafogo. E um super primeiro turno que trouxe uma falsa impressão de que era um super time. E não é. O Botafogo não pode ser penúltimo colocado, óbvio que não. Mas também não era aquela realidade do primeiro turno. Ele é um time médio. Ele deve terminar em terceiro, quarto, quinto, sei lá. Que seria uma grande classificação para o Botafogo quando o campeonato começou. Pô, o Botafogo entrar na Libertadores direto. Será uma grande classificação para o Botafogo. O problema foi a expectativa que se gerou. Isso acontece muito. Gerou uma expectativa enorme e agora, né, isso tudo vai pesando. Eu tenho a impressão que, depois de ontem, não há nenhuma dúvida que o Botafogo vai entregar o título. Não tem muito que se imaginar, não. Acho que daqui pra frente é sonhar para ficar pelo menos com uma Copa Libertadores. Não, e a tabela do Botafogo é bem complicada. Mas não precisa ser, não. O Botafogo vai pegar o Bragantino agora fora. Bragantino fora é um jogo dificílimo, mas é aquilo. Eu sei que você acha que não conta, mas pra mim conta o fato de não ser uma torcida de massa, tá? Até pro Botafogo, que tá num momento de pressão, pode ser até bom pro Botafogo. Sai do Rio de Janeiro, porque não tem essa pressão no estádio, e vai enfrentar um rival, claro, que tem qualidade, mas que não tem uma grande pressão de torcida. Pode ser um jogo tranquilo psicologicamente pro Botafogo diante de tudo que ele viveu. Mas o Bragantino é favorito, provavelmente, pra todo mundo aqui. Aí tem o Santos em casa. A tabela não é ruim não, tá? Eu falei que é ruim, não é não. Ele tem o Santos em casa, que é um jogo pra ganhar. Curitiba fora, já rebaixado. Jogo pra ganhar. Cruzeiro em casa. Jogo pra ganhar. E o Inter fora. A tabela do Botafogo é boa. Mas ele precisa ganhar, né? Sim. Porque não ganhou um jogo só. Mas vocês concordam que é muito boa essa tabela? Mas... Ele tá pegando o Cruzeiro, que tá uma draga, lutando pra não cair. Em casa, no estádio Newton Santos. Curitiba já rebaixado, fora. Santos tá melhorando, mas também não é um adversário dificílimo nesse momento em casa. E o Inter fora. Se você for comparar com a tabela do Grêmio, a tabela do Grêmio é mais difícil. Sim. Ele tem o Corinthians em casa, que é um jogo bom pra ganhar, mas depois Atlético Mineiro fora, Goiás em casa,
Vasco brigando para não cair em casa e o Fluminense fora. Também não é uma tabela dramática, mas é difícil. E a do Palmeiras... nenhum tem a tabela muito difícil aí não, hein? Nenhum. Vocês concordam comigo? É equilibrado. Eu não acho. Estão pegando geralmente times ali embaixo da tabela. Aí o Palmeiras, o Inter em casa, Fortaleza fora, América Mineiro em casa, Fluminense em casa e Cruzeiro fora. É equilibrado. Acho que tem um equilíbrio aí. Tá bem equilibrado. São tabelas razoavelmente fáceis para os três. E a do Flamengo também. Que o Flamengo não tá aí, mas o Flamengo tem 5 jogos em casa, 2 fora. Sendo que um fora em Uberlândia. Agora são 4 em casa e 2 fora. É 4, isso, diminuiu. Isso. Agora são 4 em casa do Flamengo, Fluminense, Red Bull Bragantino, Atlético Mineiro e Cuiabá em casa. América Mineiro não dá pra você dizer que é fora, porque vendeu o mando pra Uberlândia. Vai ser a torcida do Flamengo em peso. O América Se Mineiro... fosse no Campo do América, teria a torcida do Flamengo em peso também. O América é diferente. Se fosse em Belo Horizonte também, não ia mudar nada. Acho que no Independência também não seria, porque o América está acostumado a jogar, pelo menos. Eu acho que não faz muita diferença, porque o América já está rebaixado, já está entregue, né? Então, se ele jogasse no seu estádio, o Flamengo teria mais torcida. Ele vai para o Uberlândia, que é um estádio maior, vai garantir uma cota. Vai ter mais torcida do Flamengo ainda, mas, enfim. O que muda é que assim, o América jogou uma vez lá, agora contra o Atlético, empatou. Inclusive, o Atlético não ganhou deles lá. Não, o Atlético não ganhou. Foi lá e empatou. Então... agora eu fico com o atirador, não tem muito o que fazer. Esse jogo aí todo mundo tem ganhado o América agora, né? Todo mundo é obrigado, entre aspas, a vencer o América. Agora tem um jogo que é campo neutro, não vai vencer, viu, Mauro? Tem as tais malas brancas aí que rolam. É possível. Agora, o Fla-Flu é em casa neutro, né? Porque são 2 torcidas. Sim. O Fluminense também joga no Maracanã. E esse é o jogo que o Fluminense vai dar tudo. Eu acredito que sim. Se bem que o Fluminense foi bem digno contra o Internacional, com um time cheio de reservas, mas... Não cedeu, segurou o empate, o Inter pressionou e tal, mas não conseguiu levar. Ficou no 0-0. E o Inter tinha todos os motivos para querer dar uma chapuletada no Fluminense, porque foi eliminado daquela maneira na semifinal da Libertadores. Agora, eu acho que a parte boa da tabela do Flamengo é que ele tem confrontos diretos. Na minha opinião, para quem está atrás, mais importante do que o nível dos adversários é você poder superar alguns adversários. Então, já bateu o Palmeiras. Ele agora, em pontos, só depende dele para alcançar o próprio Palmeiras. Pode passar o Bragantino se vencer o Bragantino. E se vence o Atlético, ele elimina qualquer chance do Atlético, que já está atrás, com o empate de ontem, né? Mas já afasta mais ainda. Então, isso é importante, né? Última rodada é o São Paulo do Morumbi. Mas, assim, o Flamengo depende de o Botafogo perder um jogo, pelo menos, perder e empatar, né? Perder um, empatar outro, tem que passar à frente. E o Palmeiras e o Grêmio têm que deixar de vencer uma partida. Porque eles têm melhor saldo, né? Melhor saldo, número de vitórias. Então, o Flamengo depende desses 3. Mas se você olhar para o que era antes dessa rodada, assim, o caminho ficou bem mais curto, hein? O Flamengo agora, ele é candidato. Até a rodada, eu achava, para mim, era um devaneio o Flamengo brigar pelo... Eu já acho que não é mais. Já acho que é possível, mas depende fundamentalmente do quê? Do Tite conseguir manter a concentração dos jogadores competindo. Como o Abel, foi algo que ele reclamou, né? Como o Abel precisa retomar um caminho competitivo do Palmeiras depois da atuação de quarta-feira. O Palmeiras venceu 5 jogos seguidos e perdeu como perdeu no Rio de Janeiro. Então também é meio que voltar àquele modo competitivo do Palmeiras e tentar ganhar todos os jogos, se possível. Quem ganhar todos os jogos vai ser campeão. Ou quem ganhar todos, empatar um, fatalmente, porque vai ter perde e ganha. É quase impossível que alguém vença todos os jogos. Essa é a grande questão. Mas o Flamengo entrou na briga. E o Grêmio tem uma característica que eu acho que depõe muito contra o Grêmio. Tem muita gente empolgada por causa da vitória de ontem. Mas o Grêmio tem a 4ª pior defesa, gente. E o melhor ataque. O Grêmio teve 4-3 com o Botafogo, 4-4 com o Corinthians. Toda hora tem placar bailarino. Assim, é muita trocação, é um time muito vulnerável, cria e cede muitas oportunidades. Eu acho que isso torna qualquer jogo do Grêmio muito imprevisível. Com o América Mineiro, né? Foi 3-2, não foi? Sim. 3-2 com o América Mineiro. Quer dizer, o América já em pandarecos e o Grêmio fez o gol já na parte final do jogo. De novo o Soares, né? Ele está atrás do Botafogo por isso. Porque toma muito gol. Sim. É o saldo de gols nesse momento, né? Porque ele faz mais que até que o Botafogo, mas toma muito mais. Mas toma gol demais. Ontem virou o primeiro ataque do campeonato. Agora, o grande responsável por tudo isso, por mais que o Renato dê entrevistas e tal, chama-se Luís Soares. Ele tem participação, é o jogador com mais participação em gols do campeonato, entre gols e assistência. Os números dele são absurdos. E você soube a aposta que eu fiz com Lívia Weber, minha noiva? Quem ia fazer mais gol no Brasileiro, Gabigol ou Soares? Essa eu perdi. É muito tonto. Essa É igualzinho. Digamos que você não foi muito bem nessa, não.
Se tivesse acreditado no Pedro, você teria alguma chance, pelo menos. Né? Vamos comparar aqui as tabelas, né? Como a gente falou. Qual desses que vocês acham que tem a tabela mais fácil? Os que brigam na luta ali pelo título brasileiro. Você tem o Botafogo, Bragantino, fora de casa. Vocês preferem ir jogo a jogo ou a tabela completa? Os próximos jogos completos? O que vocês preferem? É melhor, né? O jogo a jogo é muito difícil, né? Tá, então, ó. Tabela, né? Melhor. Vamos lá, vamos botar a tabela do Botafogo. Bragantino fora, jogo dificílimo. Santos em casa, jogo bom pro Botafogo. Curitiba fora, jogo bom pro Botafogo. Cruzeiro em casa, jogo bom pro Botafogo. Inter fora, jogo que pode ser chato dependendo do que o Inter vai estar brigando na tabela. Eu não sei se o Inter pode brigar por alguma coisa a mais. Provavelmente nada. Eu acho que não vai estar brigando por nada. Então é um jogo razoavelmente bom pro Botafogo. O último jogo, o Inter fora. Grêmio. Corinthians em casa, jogo bom pro Grêmio. É legal a gente fazer uma ideia de quantos pontos acho que vai dar essa tabela. Tá bom, então vamos lá. Cabeça, por exemplo, você estava falando, eu estava fazendo as contas. Eu acho que o Botafogo faz mais 10 pontos com essa tabela. Mais 10 pontos? 10 pontos com essa tabela. Bom, eu acho que faz 3 contra o Santos, eu acho que faz 3 contra o Curitiba, eu acho que faz 3 contra o Cruzeiro, 9. Eu acho, Tem o Inter e o Fortaleza fora. Eu fiz mais ou menos a mesma conta que você e belisquei um empatinho em um desses dois jogos. São os meus 10 pontos do Inter. Ou um empate em Bragança. Do Botafogo. Por isso que eu calculei 10 pontos. Eu vou contigo. 10 pontos. Mauro, quantos pontos você acha que o Botafogo faz nessa tabela de acordo com os jogos que tem? Tem o Bragantino fora, Santos em casa, Curitiba... Se não mudar o comando técnico... né? Se mudar, a gente não sabe, né? Se não mudar, menos 4. Se chegar outro técnico, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Pode mudar bastante. Sei lá, uns 8 pontos, por aí. Tem o Fortaleza também, 8, 9 pontos. Acho que não faz mais. tem o Fortaleza ainda. Que tem um jogo a menos, o Botafogo. Não, eu contei o Fortaleza. Um pontinho ou no Rio Grande do Sul, os 3... Então eu botaria 11. Pra mim o Botafogo faz 11. Eu contei mais um pontinho ou no Rio Grande do Sul, ou em Fortaleza, ou em Bragança. E as 3 vitórias. Tá, pra mim faz 11. Bruno. Estou muito otimista, independente da tabela, vou meter 7. 7. 7 pontos. Acho que o time despencou mesmo. Acho que o time despencou mesmo, independente de quem for aí. 7 pontos. Mas é porque eu acho, ó, Santos em casa. A tabela na teoria não é tão ruim, não. Curitiba fora. O Curitiba já, se o Botafogo não tem psicológico, imagina o Curitiba, já rebaixado. Cruzeiro em casa, Cruzeiro tá uma draga esse ano. Tá bom, então eu fui o que deu mais ponto aí. Nossa, esse jogo Cruzeiro e Botafogo tem que apitar um psicólogo, né, o jogo. Pelo amor de Deus, os dois. Aí, ó, vamos lá. Grêmio. Corinthians em casa, bom jogo pro Grêmio. Atlético Mineiro fora, péssimo jogo pro Grêmio. Goiás em casa, bom jogo pro Grêmio. Vasco em casa, jogo difícil. Porque o Vasco vai estar lutando contra o rebaixamento, mas é na casa do Grêmio. E Fluminense fora. Jogo nada demais, porque o Fluminense vai estar brigando por nada. Vai estar perto no Mundial de Clubes. E tem outra. A gente sempre tem que lembrar isso. É verdade. Vai estar perto do Mundial, que o Fluminense vai estar focado no Mundial. E outra coisa, né? O Fluminense, se o Flamengo tiver na disputa pelo título, é aquele velho problema que a gente sempre fala, problema não. Mas não vai dar nada para ganhar do Grêmio. A gente já viu isso várias vezes, todo mundo fala. Já tiveram jogos que contrariaram, como o Santos salvou o Palmeiras de um rebaixamento. Contra o Vitória. Mas provavelmente o Fluminense, que já vai estar focado no Mundial, pode querer lascar o Flamengo ou até o Botafogo. Então não vai ser um jogo tão difícil. Pontos que vocês acham que o Grêmio faz, Flávio? Acho que tem potencial para 12. 12 pontos. 12 pontos. Eu acho que o jogo que eu não vejo como ele conseguir pontos, não vejo em tese, é o Atlético Mineiro. Mas acho que é entre 11 e 12. Mais o Botafogo. Eu vou colocar... Eu vou colocar 10. Eu vou colocar 10. Porque eu acho que ele vai perder algum pontinho aí pro Vasco. Eu acho que ele perde. Ou pro Fluminense, talvez. Eu boto 10 pontos pro Grêmio. Também 10. Também acho que ele consegue ganhar 3 e aí tem um então, empate. Na conta aí, de vocês, 10. O Botafogo fica na frente do Grêmio. Não, na minha. O Bruno deu 7 pro Botafogo. 7 pro Botafogo. Eu dei 11.
Na minha conta, o Grêmio passa o Botafogo. Na do Bruno também. Mauro. Difícil falar de fazer o número de pontos. Uns 10 pontinhos deve fazer. O Grêmio toma muito gol. Toma muito gol. Mas são jogos bons, né? Mas toma gol de Corinthians em casa. O Corinthians, pra ganhar fora de casa, é um martírio. Mas toma muito gol. Toma gol demais. Foi 4-4. Em casa, fora. É a quarta pior defesa do campeonato. É muito pouco confiável, né? Pode acontecer qualquer coisa. Uns 10 pontos, talvez. O Grêmio tem essa questão de... eu botaria 10 porque também o jogo do Vasco que você falou é um jogo que eu acho que realmente pode, apesar de ser em casa, o Vasco eu acho que o Vasco não vai chegar nas últimas rodadas rebaixado, acho que o Vasco vai chegar no bolo ali, ele vai chegar brigando. Então eu acho que o jogo do Vasco é um jogo perigoso, né? Apesar de ser em casa, é um jogo perigoso. Então, por isso eu coloco uns 10, acho que o Grêmio ganha do Corinthians, ganha do Goiás. E aí, o Atlético Mineiro pode conseguir alguma coisa lá, mas na teoria é um jogo que o Atlético é favorito, e Vasco e Fluminense depende muito das circunstâncias, né? Então eu vou nos 10 pontos aí por causa disso. Eu acho que os jogos mais certos, Corinthians e Goiás, e o do Atlético mais difícil. Bom, então agora, para a maioria da mesa, o Grêmio passa o Botafogo. Para mim, não passaria. Vamos botar aí o próximo, é o Palmeiras. Palmeiras tem o Internacional em casa. Aí ele tem o Fortaleza fora. Internacional em casa é um bom jogo. Internacional não tá lutando mais por nada. Tudo bem, é um adversário chato, mas não tá lutando mais por nada. Em casa, Fortaleza fora. Vai pegar o América Mineiro em casa. Aí é um adversário que não dá pra perder ponto. Já rebaixado. Aí vai pegar o Fluminense também em casa, que é um bom jogo também. O Fluminense não vai estar brigando por nada. E o Cruzeiro fora. Um Cruzeiro que pode estar lutando para não cair até a última rodada. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Bom, Flávio Prado, quantos pontos aí pro Palmeiras? 12. 12? 12. De 15 ele faz 12. Foi o mesmo ponto que você deu pro Grêmio, né? Grêmio, acho que dei 12, mas acho que o Palmeiras fica na frente do Grêmio. Ué, mas o Grêmio tá na frente. Você deu 12 pros dois? Mas eles estão no mesmo número de pontos. Eles estão no mesmo número de pontos. O Grêmio tem uma vitória a mais. Né? Aí eu dei quanto pro Grêmio? 11? Você deu 12. 12. Então eu vou pôr um a mais pro Palmeiras. Acho que o Palmeiras vai ficar na frente do Grêmio. Se eu dei 11, pra mim ficaria 11 Grêmio, 12 Palmeiras, então 12 Grêmio, 13 Palmeiras. Então o Palmeiras campeão pra você. Não, ainda não chegou o meu campeão. Ah, a gente quer ver o Flamengo. Passa o Grêmio. Tá. Eu acho que o Palmeiras chega na frente. Tá. Bruno. Eu acho que 13 aí. Acho que ele faz 13 pontos. Seriam 4 vitórias, um empate. Eu acho que por aí. Mauro. 11. Eu vou botar aí 12. 12 pro Palmeiras. Depois quanto o Grêmio? Grêmio eu botei 10. E Botafogo eu botei 11. Palmeiras passa, então. Eu botei 12 pro Palmeiras. Então, 12 pro Palmeiras. Então, por enquanto, a gente acha que o Palmeiras tem a melhor tabela. Dos três, E aí agora vamos botar... a melhor tabela, viu, Pilar? Eu tô olhando o potencial do time. Eu acho e até psicológico. É exatamente isso. Eu acho que é potencial do time. O Palmeiras hoje, eu acho que ele tem apesar da derrota pro Flamengo e tal, mas acho que ele tá muito melhor que o Botafogo, né, em termos de cabeça. Eu acho que os jogos que dão pro Palmeiras perder ponto ou o Fortaleza fora ou o Cruzeiro na última rodada. É o que eu mais ou menos calculei também. É onde eu acho que o Palmeiras pode perder ponto nesses jogos aí. Palmeiras que deu sorte, inclusive, porque pegou adversários difíceis, mas que não lutam mais por nada, como o Inter e Fluminense. Você pode esquecer que o Palmeiras não joga no Allianz Parque, né? Barueri. Joga em Barueri. Todos os próximos jogos? O único jogo que tem, pelo menos alguns dias, a informação era essa, não sei se agora avançou. O único jogo com possibilidade de ser no Allianz Parque seria contra o Fluminense. Os outros todos em Barueri, quando o Palmeiras for mandante. Até o final do campeonato, a começar pelo Internacional, né? Amanhã à noite. Olha aí, então... Esse é um outro ponto relevante. Uma coisa é Barueri, outra coisa é jogar no seu estádio. Não só pelo piso, não. É outro ambiente, é tudo diferente. Não, com certeza. Tapetinho um e não tapetinho outro, né? O próprio Abel Ferreira falou que ele não considera Barueri casa. Tá. Não considera o chiqueiro, né, dele, que ele falou. Só que assim, no caso específico do Palmeiras, eu acho que não tem muito o que reclamar. Ninguém constrói um estádio
e dar de presente para um clube de futebol a troco de nada. Você vai ser... O Palmeiras, ele não é o único dono do estádio. Ele tem um sócio, né? E esse sócio tem direito de utilização em datas específicas. E ter o azar, porque esses shows internacionais, tem vários acontecendo aqui no Brasil, né? Na América do Sul, eles se acumularam para esse período do ano. Mas é o preço que você paga por ter um estádio sem ter colocado um centavo ali dentro. Eu acho que é um bom negócio, um excelente negócio. Maravilhoso. Um negócio sensacional, mas de vez em quando você vai ter aí um probleminha ou outro, né? Esse é um deles. Mas o que você prefere? Você não ter o estádio ou ter que superar essa diversidade aí? Então, é do jogo, faz parte, mas do ponto de vista técnico isso também tem uma certa relevância, né? O time sai do seu habitat para jogar em outro estádio onde, por exemplo, o Santos venceu o Palmeiras, né? Verdade. E onde o Abel não gostou de jogar. O Abel reclamou, não que ele tenha jogado contra a lei, lá nada, mas ele reclamou porque ele não vai ter o estádio dele e é óbvio, ele procura ali justificativas tá errado. Para possíveis resultados negativos. Tá na dele aí. Agora, o Flávio Prado pediu a tabela daquele que ele acha que vai ser o campeão. Então tá aí, ó. Tá aí a sua tabela do Flamengo. Você tem Fluminense em casa, ou seja, no Maracanã dividido. Aí é Fla-Flu, não tem casa nesse jogo. Os dois estão jogando em casa. Bragantino em casa, que é um confronto direto. América Mineiro fora, que também não é na casa do rival, porque é Uberlândia, o América vendeu o mando de campo. Atlético Mineiro em casa, esse jogo eu vejo, jogo que vai... O Atlético tem o Flamengo como seu maior rival depois do Cruzeiro. É a luta ali no topo da tabela. Esse jogo, vale a gente lembrar que o último jogo decisivo entre os dois foi um inferno. Aquela história do Gabigol, que vai virar um inferno, realmente virou um inferno, e o Flamengo virou na Copa do Brasil. Aí tem Cuiabá em casa, e o único jogo fora do Flamengo realmente é o São Paulo no Morumbi. Vale também lembrarmos, o São Paulo costuma dar problema pro Flamengo. Bom, temos aí 6 jogos, Flávio Prado. Se você falou que o Flamengo vai ser campeão, você está se contradizendo. Por quê? Hã? Por quê? Você acha que ele vai ganhar todos, então? Olha, eu não duvido muito, não. Eu acho que é no mínimo 16 pontos aí. No mínimo. No mínimo 16. Você acha que ele perde ponto aonde? Então, talvez no jogo do Bragantino possa perder um ponto. Eu estou considerando o fator... Fluminense mas eu não me Fluminense eu acho que é o mais provável. Eu acho Fluminense que... é duríssimo. Então, pela tradição e tal. Mas eu não me surpreenderia se ele ganhar todos os jogos, não. Põe a tabela de novo aí. Não, olha bem. Tem alguns jogos que eu não consigo... Estão falando de futebol, né, gente? Estão falando de futebol. Mas põe a tabela, por favor, de novo. Eu não consigo ver jogo do Flamengo perder. Põe a tabela pra ver se não dá pra fazer 18 pontos. Que dá. Dá bem, assim. Não é assim, ó, tipo, Fluminense, ganhar ou perder, tá dentro. Eu acho que ele vai ganhar. Bragantino em casa, eu acho que ele vai ganhar. Atlético em casa, vai ganhar. Cuiabá vai ganhar, América vai ganhar, São Paulo vai ganhar. Eu não surpreenderia se ele fizesse. Aí vai, eu tô colocando o fator erro, um empatinho ali, uma coisinha ali. Pode ser que o Fluminense, por exemplo. Pra mim, 16 pontos no mínimo. Eu vou meter 16 aí também. Vai, uma empate e 5 vitórias. Eu acho que o Fluminense é um jogo bem duro, acho que o Fluminense vai jogar com o seu time principal e o Fluminense complica pro Flamengo. Esse é um jogo que eu acho que pode dar empate ou derrota até. Mas eu vou meter 16. Acho que o time vai fazer um final. No teu caso e no meu, ele ganha o campeonato. No meu, acho que eu dei 13 pro Palmeiras, acho que ficaria empatado. Aí não sei quem ganha. Ficaria o mesmo número de pontos nessa minha tabela aí. 13 Palmeiras, 16 Flamengo. Você acha que os dois terminam empatados? Eu dei 13, tá 3 hoje, né? Então seria isso. Ó, vamos colocar aí de novo, tá? Que eu vou perguntar pro Mauro, mas eu quero fazer a minha conta, tá? Mauro, quantos pontos você acha que o Flamengo faz aí? Você viu que banana estava em falta lá na quarta-feira, né? Estava em falta. Se o Tite conseguir manter essa escassez de banana no mercado, lá pelos lados do Flamengo, eu acho que o time faz 15 a 16 pontos. Eu ia falar 15. Eu acho que o Flamengo faz 15. Pra mim, o Flamengo faz 15. Eu ouvi aqui, ninguém faz 15, né? Do que a gente ouviu. Não. Então o Flamengo passaria todo mundo, não é isso? É isso, né? Só no caso do Palmeiras... Os dois jogos que eu vejo, se bem que são 3. Sabe o que eu acho? Assim, eu acho que o Flamengo é o time que mais pode crescer. Porque mudou que dá arrancada. Mudou de técnico. O Tite é o melhor técnico brasileiro ainda pra mim.
embora tenha sido muito mal nas 2 Copas do Mundo, isso aí é outra conversa, né? Isso sempre, minha opinião é essa, há muito tempo. E ele me pareceu, não só ele montou o time muito bem preparado para enfrentar o Palmeiras, como ele me pareceu muito consciente na coletiva, até fazendo meia-culpa, preservando um pouco ali o filho dele, os demais integrantes da comissão técnica, e admitindo alguns equívocos, né? Assim, a responsabilidade dele em tropeços que aconteceram já na sua gestão. Então vai depender dele conseguir manter esse pique da remada, ou seja, concentração, todo mundo focado, concentrado, 90 minutos... Porque um ponto que eu achei muito importante nessa vitória, por exemplo, em geral, né, quando o pessoal olha para o time do Flamengo, como sempre fazem referência ao Jorge Jesus, porque o time ataca, faz outro gol, também tem que ser assim. Time com mais dinheiro, os melhores jogadores, faz 1-0, massacra, faz segundo, faz terceiro. Mas você tem que ter condição física para isso. O time do Flamengo não tem condição de fazer pressão alta o tempo todo. Aliás, não fez momento nenhum praticamente no jogo, né? Então, assim, eu acho que ele adequou uma estratégia boa diante do Palmeiras, explorou as fragilidades, se protegeu bem. Só teve um susto ali no começo do jogo, o Palmeiras teve uma boa chance de fato, na jogada do Endrick, que o Breno Lopes não alcançou a bola. E dentro das circunstâncias que não é nem culpa dele ou do seu preparador físico, porque eles chegaram lá, o Flamengo teve 6 preparadores de 1 ano e pouco para cá, com tanto preparador físico trocando toda hora, não tem como você ter um padrão, um trabalho contínuo, e o time tem deficiências físicas evidentes. Então, se ele conseguir manter, mais ou menos como foi contra o Palmeiras, eu acho que ele tem uma chance grande aí de colecionar derrotas e o time crescer. Não sei se vai crescer. Eu falo 15 pontos, talvez 16, se o time tiver esse crescimento. Que foi um salto, né? Do jogo contra o Grêmio. E depois do Santos teve expulsão, ainda dá uma aliviada, mas foi ruim. Para o Fortaleza, que já viu uma melhora ali. E para o Palmeiras foi um salto grande de qualidade. Eu acho que é o time que tem mais a crescer. Eu não imagino assim, o Palmeiras vai se desenvolver tanto. Aliás, o Palmeiras tem no Endrick o Soares dele, né? O Endrick colocou o Palmeiras nessa brincadeira de novo. Né? Se você pegar os jogos últimos do Palmeiras, ele é o personagem e jogou bem quarta-feira, hein? Mesmo tomando 3-0, mesmo o Palmeiras com menos 1, ele deu arrancada, levou o time ao ataque. Ele é o cara que está conduzindo o Palmeiras, o menino, nesse momento do campeonato. Mas aí depende do que o Tite vai conseguir fazer. Amanhã a gente vai começar a ter essa resposta. Como é que vai ser o comportamento do time, né? Se for um time concentrado e tudo, jogando como jogou contra o Palmeiras, tem grande chance de vencer. E se vencer esse jogo, vencer o Bragantino, acho que o Flamengo vai muito forte para essa reta final. Agora, eu não tenho a menor ideia. Se chegar um carregamento de banana por lá, entra o modo banana, um abraço. Aí perde para qualquer um, perde para o Santos, perde para todo mundo. Mas tem uma coisa também, que eu acho que o Flamengo... Vai, claro. Eu acho que o Flamengo é o que tem, por enquanto, os jogos mais difíceis, né? Tudo bem que ele tá num momento bom, que ele joga muito em casa, só que eu acho que o Fla-Flu, o Atlético Mineiro e o São Paulo, porque o São Paulo ele pode estar não brigando por nada, mas ele dá trabalho pro Flamengo. Tem o Bragantino. E tem o Bragantino. O Flamengo tem 4 jogos complicados. O Flamengo não joga com o Bragantino, não tem a chance de passar o Bragantino, tem que torcer contra. Ele depende só dele passar o Bragantino. Ele depende só dele para encostar no Palmeiras. Ele ganha outro Palmeiras, encostou no Palmeiras. Se ele ganhar do Atlético, independentemente do que vai acontecer, ele afasta o Atlético de vez. Isso é uma vantagem. Ter esse confronto exato, você está atrás, é melhor você enfrentar quem você está à sua frente. Botafogo é que não tem mais confronto. São jogos em tese mais difíceis, mas você tem a possibilidade de alcançar esses caras. Isso. Ou de deixá-los para trás. Ou vai ou não vai, depende de você, né? Exato. Até porque quem faz uma campanha tão errática como o Flamengo, né, não pode nem se lamentar, porque já perdeu tantos pontos todos ao longo do campeonato, todo mundo perdeu, né? O caso do Flamengo, acho que o Atlético Mineiro perdeu muitos pontos ultimamente, perdeu pro Coritiba em casa, perdeu pro Cruzeiro em casa. Mas o Cruzeiro é o rival, sim, mas o Cruzeiro do jeito que tá, meu amigo, tá na zona de rebaixamento, perdeu. Empatou com o América Mineiro. E ontem, no primeiro tempo, eu achei que foi até justo o empate pelo primeiro tempo. O Corinthians foi melhor no primeiro tempo do que o Atlético. Depois reage o Atlético, mas você vê, aquele primeiro tempo do Atlético ontem custou 2 pontos. Se tivesse feito um jogo melhor, mais equilibrado, talvez vencesse o jogo. Mais 2 pontos que perdeu. Então o Atlético tem perdido pontos. O Corinthians é time que briga contra o rebaixamento, né? Está atrás do Santos agora. Então se você olhar aí, são pontos valiosíssimos que ficaram pelo caminho. Todo mundo perdeu ponto em algum momento. E essa aí é a tabela do Bragantino. Ele tem Botafogo em casa. Jogo dificílimo, mas que é bom pra ele também nessa mentalidade do Mauro. É o jogo pra passar o Botafogo. Flamengo fora. Tudo bem que é um jogo pra ganhar confronto direto, mas aí é péssimo pro Bragantino. Também se ganhar é aquela história, né? É isso, se ganhar é grande chance de ser campeão. Confronto. O legal é o confronto. Se o Bragantino ganhar do Botafogo e do Flamengo, quem é que segura, né? Verdade. Aí talvez o Palmeiras.
né, que ganhe muito do outro lado. Aí você tem Inter fora, que é aquele que a gente tá falando que já não briga por muita coisa. É impressionante como Inter e Fortaleza estão no caminho de todo mundo. Sim. Fortaleza em casa, que é um jogo chato sempre, mas o Fortaleza pode estar não brigando por nada também. Aí o Curitiba em casa tem que ganhar, já rebaixado. E o Vasco fora. Esse jogo aí é péssimo também. Eu acho que o Bragantino ele tem 3 jogos muito ruins. Botafogo, que aí o Botafogo vai ter que vai ter que entregar alguma coisa. Flamengo fora e Vasco fora. Se o Botafogo perder do Bragantino, o Bragantino passa o Botafogo. Passa o Botafogo. Eu acho que aqui é a tabela para 10 a 11 pontos. 10 a 11 pontos vai fazer. Tem 58, vai fechar com 68, 69 pontos. Eu acho que é isso que vai dar. Que é uma campanha espetacular. O título não. Para mim, 10 a 11 pontos. Eu acho que vai, Bruninho, pode 11, falar. vou dar 11. 11 pontos. 11, você acha que ele vai empatar 2, então? É. O Bragantino é o time que menos perdeu no campeonato. Assim. Ele perdeu 6 jogos, só que ele empata muito. Ele empatou 10. Ele perdeu menos. O Palmeiras é o segundo que menos perdeu. Palmeiras e Flamengo. 8 derrotas. O Bragantino perdeu 6. Então ele perde muito pouco, mas empata muito. Eu vou dar 11 aí. Eu vou ser ousado. Eu vou botar 12. Eu acho que o Bragantino ganha do Botafogo. Eu acho que ele perde do Flamengo e do Vasco. Eu acho que ele perde esses 2 jogos fora. Mauro César Pereira. 11. 11 pontos. Então a mesma coisa do Bruno, eu 12. 10 a 11. Você 10 a 11. Então, pelo que a gente fez aqui, a briga maior vai ser Flamengo e Palmeiras. E no meu caso especificamente da Flamengo. E depois do jogo Palmeiras e Flamengo, eu falei até no Canadá, falei para mim, o Flamengo assinou a conquista do título. É tudo tese, né? Ele perde do Fluminense, amanhã já é outro quadro. Na segunda-feira eu tenho que conversar tudo de novo. Mas em tese, para mim, o Flamengo é o time que tem mais possibilidade, inclusive por aquele negócio de setinha para cima, setinha para baixo. O Flamengo está subindo e subindo muito, né? Não é isso? Então, tem que considerar esse fator. Ele tá subindo, pô. O Botafogo tá caindo. O Botafogo tá na frente dele. Tá, mas só que o Botafogo tá caindo. E ele tá subindo. É isso, né?